Você já deve ter ouvido milhares de vezes a frase: "Tudo posso naquele que me fortalece". Mas hoje eu quero te mostrar que esta não é apenas mais uma frase bonita para decorar parede ou postar nas redes sociais. Filipenses 4:13. É na verdade um código secreto, uma fórmula divina que, quando compreendida e aplicada corretamente, tem o poder de abrir portas que pareciam impossíveis de serem abertas, de dar força onde só havia fraqueza, de criar saídas onde só existiam becos sem saída. A grande maioria das pessoas trata este versículo como se fosse apenas um doce para consolar o coração em momentos difíceis. Mas a verdade é que Paulo estava revelando um princípio espiritual tão poderoso que pode literalmente transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. Napoleon Hill passou mais de 25 anos estudando os segredos dos homens mais ricos e bem-sucedidos da América. E uma das descobertas mais importantes que ele fez foi que todos esses homens tinham uma coisa em comum. Eles possuíam uma fonte de poder que ia além das suas próprias capacidades naturais. Hill chamava essa fonte de inteligência infinita, uma força superior que esses homens aprenderam a acessar através da fé absoluta nos seus objetivos. Mas o que Hill descobriu através de anos de pesquisa, Paulo já sabia por revelação divina há 2000 anos. A diferença é que Paulo não estava falando de uma força abstrata do universo. Ele estava falando do poder pessoal de Jesus Cristo operando através de qualquer pessoa que aprende como se conectar com esse poder. Quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ele não estava numa situação confortável pregando para uma multidão empolgada. Ele estava preso, acorrentado, enfrentando a possibilidade real de ser executado a qualquer momento. Mesmo assim, ele declara com uma certeza absoluta que pode todas as coisas. Isso nos mostra que este princípio não funciona apenas quando tudo está bem, quando temos recursos, quando as pessoas nos apoiam. Na verdade, é exatamente nos momentos mais difíceis, quando nossas próprias forças chegaram ao limite, que este código divino se ativa com mais poder. É quando você não tem mais nada em que se apoiar, que descobre o que realmente significa ser fortalecido por Cristo. A palavra posso, no texto original, não significa apenas conseguir fazer. Ela carrega o significado de ter força completa para estar plenamente capacitado, ser completamente capaz. Não é uma esperança vaga, é uma certeza científica. Paulo não está dizendo, talvez eu consiga, ou vou tentar fazer. Ele está declarando uma realidade espiritual. Existe uma força disponível para ele que torna qualquer coisa possível. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Esta mesma força que operava em Paulo está disponível para você hoje, neste exato momento. Não importa qual seja a sua situação atual. Napoleon Hill ensinava que a diferença entre pessoas que vencem e pessoas que desistem não está na inteligência, não está na educação, não está na sorte. A diferença está na capacidade de acessar uma fonte de poder que vai além das limitações humanas normais. Ele observou que quando uma pessoa desenvolve fé absoluta no seu objetivo, ela começa a receber ideias, oportunidades e recursos de uma forma que parece quase sobrenatural. Mas Hill estava observando de fora um princípio que Paulo conhecia de dentro. Quando você se conecta verdadeiramente com Cristo, você ganha acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que criou o universo inteiro, que sustenta todas as coisas. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprende como ativar este código. Elas repetem o versículo como um mantra mágico, esperando que alguma coisa mude automaticamente, mas nunca compreendem que existe uma forma específica de liberar este poder na vida prática. É como ter a chave de um carro potentíssimo, mas nunca aprender como ligar o motor. A chave está na sua mão, o poder está disponível, mas nada acontece porque você não sabe como ativar o que já possui. Filipenses 4:13. Não é uma promessa para o futuro, é uma realidade para agora. Não é algo que você espera receber, é algo que você aprende a usar. Hoje você vai descobrir exatamente como fazer isso. Vamos desmontar este versículo palavra por palavra. Vamos entender o que Paulo realmente queria dizer.
Vamos conectar isso com os princípios que Napoleon Hill descobriu sobre o poder da mente humana. E no final, você vai sair daqui sabendo como aplicar esta verdade de forma prática na sua vida. Porque não adianta nada conhecer teoria se você não sabe como transformar conhecimento em resultado. Não serve de nada ter fé se você não sabe como canalizar essa fé para conquistar objetivos concretos. O que você precisa é de um manual de instruções para operar este poder, e é exatamente isso que você vai receber hoje. Para compreender o verdadeiro poder de Filipenses 4:13, precisamos entender primeiro o contexto em que Paulo escreveu estas palavras. Muitas pessoas pensam que Paulo era um homem sortudo, que vivia numa situação privilegiada, que tinha tudo fácil na vida. A verdade é completamente diferente. Quando ele declara, "Tudo posso naquele que me fortalece", ele acabava de passar por situações extremamente difíceis. Ele havia conhecido a pobreza e a abundância, havia passado fome e também havia tido fartura. Havia sido rejeitado por pessoas que amava e também havia sido honrado por multidões. Em outras palavras, ele testou este princípio em todas as situações possíveis da vida humana. Napoleon Hill descobriu algo muito semelhante estudando homens como Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison. Todos eles haviam passado por períodos de grande dificuldade antes de alcançar o sucesso extraordinário. E Hill percebeu que era exatamente durante esses períodos difíceis que eles desenvolveram a capacidade de acessar uma fonte de poder superior. A pressão, o desafio, a necessidade absoluta de encontrar uma solução forçou esses homens a transcender suas limitações normais e conectar com uma inteligência que ia além do que eles naturalmente possuíam. Paulo estava revelando o mesmo princípio, mas de uma perspectiva espiritual muito mais profunda. A chave está na frase, "naquele que me fortalece". Paulo não está dizendo que ele mesmo é muito forte, que ele tem capacidades especiais, que ele nasceu com algum talento extraordinário. Ele está revelando que existe uma fonte externa de poder que ele aprendeu a acessar. É como se ele tivesse descoberto como se conectar numa fonte de energia inesgotável. E agora, qualquer desafio que aparecer na frente dele pode ser resolvido simplesmente ligando-se nesta fonte. Isso muda completamente a forma como você encara problemas e oportunidades. Quando você entende que existe um poder maior do que suas próprias capacidades disponível para você, você para de olhar para os desafios perguntando, "Será que eu consigo?" E começa a perguntar, "Como vou usar este poder para resolver isso?" Não é mais questão de capacidade pessoal, é questão de conexão espiritual. Não é mais sobre ter ou não ter recursos suficientes, é sobre aprender a canalizar recursos ilimitados. Não é mais sobre ser forte ou fraco, é sobre estar ligado ou desligado da fonte verdadeira de força. Hill observou que pessoas prósperas desenvolvem o que ele chamava de consciência do sucesso. Elas simplesmente não conseguem aceitar a derrota como algo permanente, porque sua identidade mental está tão alinhada com a vitória que qualquer situação contrária é vista apenas como um obstáculo temporário. Paulo revela o mesmo princípio em dimensão espiritual. Quando você desenvolve consciência da força de Cristo operando em você, você simplesmente não consegue mais aceitar limitações como algo definitivo. Sua mente se recusa a aceitar impossibilidades porque você sabe que está conectado com o Deus para quem nada é impossível. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Este poder não se ativa automaticamente só porque você é cristão. Paulo teve que aprender como acessar este poder. Ele diz, "Aprendi a viver contente em toda situação." A palavra "aprendi" mostra que foi um processo, foi uma descoberta gradual, foi uma habilidade que ele desenvolveu ao longo do tempo. Isso significa que você também pode aprender. Significa que existe uma forma prática, concreta, de desenvolver esta capacidade de se conectar com a força de Cristo de tal maneira que ela se torna operacional na sua vida diária. O primeiro passo é compreender que este poder funciona através da sua mente renovada. Paulo escreve em Romanos 12:2 sobre a importância de renovar a mente. Hill ensinava que você precisa reprogramar seu diálogo interno, substituir pensamentos de limitação por pensamentos de possibilidade.
Quando você combina estes dois princípios, você entende que precisa treinar sua mente para pensar de acordo com a força que tem acesso, não de acordo com as limitações que aparentemente possui. É como aprender a dirigir um carro de corrida depois de ter dirigido apenas carros populares a vida toda. O veículo mudou. Então sua forma de dirigir também precisa mudar. Eu preciso compartilhar algo com você que está no meu coração neste momento. Muitas vezes eu preparo esses ensinamentos e sinto uma responsabilidade enorme, porque sei que do outro lado da tela tem pessoas que estão realmente lutando, pessoas que precisam desesperadamente de uma resposta, de uma saída, de uma esperança verdadeira. Se você é uma dessas pessoas, quero que saiba que não foi coincidência você estar aqui hoje. Não foi sorte você encontrar este conteúdo. Deus tem um plano para a sua vida. E parte desse plano é você descobrir o poder que já está disponível dentro de você. Por isso eu quero fazer um convite especial. Se estas palavras estão tocando seu coração de alguma forma, se você sente que precisa desta transformação na sua vida, se inscreva neste canal e ative as notificações. Mas não faça isso só por fazer. Faça porque você está decidido a mudar, porque você quer realmente aprender a viver no nível que Deus preparou para você. E me conta aqui nos comentários, qual é o impossível que você precisa que aconteça na sua vida? Eu quero orar especificamente pela sua situação. Agora vamos entrar na parte mais prática deste ensinamento, porque não adianta nada compreender a teoria se você não souber como aplicar este poder na sua realidade diária. Napoleon Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre pessoas que apenas sonham com sucesso e pessoas que realmente conquistam sucesso. As que conquistam desenvolvem o que ele chamava de fé aplicada. Não é apenas acreditar que algo é possível, é agir de forma consistente baseado nesta crença até que ela se manifeste na realidade física. Paulo estava operando exatamente este mesmo princípio quando declarava que podia todas as coisas em Cristo. A questão é, como você transforma "tudo posso naquele que me fortalece" de uma frase bonita em uma força operacional na sua vida? Primeiro, você precisa entender que este poder se ativa através de decisões específicas que você toma todos os dias. Cada vez que você escolhe agir baseado na força de Cristo em vez de agir baseado nas suas próprias limitações, você está ativando este código divino. É como exercitar um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, a forma tradicional de lidar com isso seria evitar situações onde você precisa falar, ou então se forçar a falar mesmo com medo e torcer para dar certo. Mas quando você compreende Filipenses 4:13, você aborda a situação de forma completamente diferente. Você não vai falar baseado na sua capacidade natural de comunicação. Você vai falar baseado na força de Cristo operando através de você. Isso muda tudo. Sua postura, sua confiança, sua mensagem, o impacto que você causa nas pessoas. Hill observou que pessoas de sucesso possuem uma característica comum. Elas agem como se já tivessem alcançado aquilo que desejam conquistar. Elas se comportam, falam e tomam decisões como alguém que já está vivendo no nível que querem alcançar. Paulo estava revelando o mesmo princípio. Quando você sabe que tem acesso à força de Cristo, você para de agir como uma pessoa limitada e começa a agir como alguém que está conectado com poder ilimitado. Mas aqui está onde muitas pessoas se confundem. Elas pensam que isso significa agir com arrogância, se achar melhor que os outros, ou ignorar a realidade dos desafios. Na verdade, é exatamente o contrário. Quando você realmente entende que sua força vem de Cristo, você se torna mais humilde, mais grato, mais consciente de que qualquer vitória é resultado da graça divina operando através de você. Você não se torna prepotente, você se torna confiante. Não se torna irresponsável, você se torna corajoso. A diferença prática é enorme. Uma pessoa que age baseada apenas nas próprias capacidades está sempre calculando riscos, sempre duvidando se vai conseguir, sempre hesitando antes de tomar decisões importantes. Uma pessoa que aprendeu a operar na força de Cristo encara os mesmos desafios com uma mentalidade completamente diferente. Ela não pergunta,
Será que eu consigo? Ela pergunta como Deus quer usar esta situação para manifestar seu poder. Não se preocupa tanto com o tamanho do problema. Se preocupa em manter-se conectada com a fonte da solução. Hill ensinava que a mente humana não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Por isso ele orientava seus estudantes a criarem imagens mentais tão claras dos seus objetivos que a mente subconsciente começasse a trabalhar automaticamente para transformar essas imagens em realidade. Paulo estava revelando um princípio ainda mais poderoso. Quando você se vê operando na força de Cristo, quando você imagina esta força fluindo através de você para resolver problemas e conquistar objetivos, você está, na verdade, ativando uma realidade espiritual que já existe. O segredo está em combinar fé com ação específica. Não adianta apenas repetir o versículo e esperar que milagres aconteçam automaticamente. Paulo não ficou na prisão apenas orando e esperando. Ele continuou pregando, continuou escrevendo cartas, continuou influenciando pessoas, continuou cumprindo sua missão mesmo em condições extremamente difíceis. Ele aplicou o princípio de forma prática, usou a força de Cristo para fazer coisas concretas, para resolver problemas reais, para impactar vidas de forma tangível. Isso significa que você precisa identificar áreas específicas da sua vida onde quer ver este poder se manifestar. Pode ser na área financeira, pode ser nos relacionamentos, pode ser na saúde, pode ser no trabalho. Depois você precisa começar a tomar decisões nessa área, baseado no que você faria se soubesse que tem acesso a recursos ilimitados. Não decisões irresponsáveis ou imprudentes, mas decisões corajosas, decisões de fé, decisões que demonstram que você realmente acredita que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Por exemplo, se você quer prosperidade financeira, pare de tomar decisões baseadas apenas no dinheiro que você tem agora e comece a tomar decisões baseadas na abundância que Deus quer liberar na sua vida. Isso pode significar investir em educação, mesmo tendo recursos limitados. Pode significar começar aquele negócio mesmo sem ter todas as garantias. Pode significar ser generoso mesmo quando parece que você não tem condições. Cada decisão de fé que você toma baseada neste princípio vai ativando mais poder na sua vida. O aspecto mais transformador de compreender verdadeiramente Filipenses 4:13 é perceber que este princípio não foi dado apenas para você resolver seus próprios problemas, mas para você se tornar instrumento de solução na vida de outras pessoas. Napoleon Hill descobriu que todos os homens verdadeiramente prósperos que ele estudou tinham uma coisa em comum. Eles haviam encontrado uma forma de usar seu sucesso para beneficiar outras pessoas, não por altruísmo romântico, mas porque entenderam que quanto mais valor você cria na vida dos outros, mais valor retorna para sua própria vida. Paulo estava operando exatamente este mesmo princípio, mas numa dimensão muito mais profunda. Quando Paulo declara que pode todas as coisas em Cristo, ele não está falando apenas sobre resolver seus problemas pessoais. Ele está falando sobre ter capacidade sobrenatural para impactar positivamente todas as pessoas que cruzam seu caminho. Ele pode consolar quem está triste, pode orientar quem está perdido, pode encorajar quem está desanimado, pode ensinar quem quer aprender. O poder de Cristo que opera nele não é apenas para seu próprio benefício, é para ele se tornar canal de bênção na vida de outros. E aqui está um segredo poderoso que poucos compreendem. Quanto mais você usa este poder para ajudar outras pessoas, mais este poder se multiplica na sua própria vida. É um princípio espiritual que Hill observou também no mundo dos negócios. Quanto mais problemas você resolve para outras pessoas, mais abundância flui para a sua direção. Quanto mais valor você agrega na vida dos outros, mais valor você atrai para a sua própria experiência. Mas quando você opera na força de Cristo, este princípio funciona de forma ainda mais poderosa, porque você está alinhado com o próprio coração de Deus. Deus não te deu acesso a este poder apenas para você ficar mais forte, mais próspero, mais realizado. Ele te deu este poder para você se tornar diferença na vida de pessoas que estão sofrendo, que estão perdidas, que perderam a esperança. Cada vez que você usa a força de Cristo para encorajar alguém, para resolver um problema de outra pessoa, para ser luz na escuridão de alguém,
Você está cumprindo exatamente o propósito para o qual este poder foi liberado em sua vida. Hill ensinava sobre a importância de ter um propósito definido maior do que seus próprios interesses. Ele observou que pessoas que vivem apenas para si mesmas nunca alcançam verdadeira realização, mesmo quando conseguem muito dinheiro ou muito sucesso. Mas pessoas que encontram uma causa maior do que elas mesmas para dedicar suas vidas desenvolvem uma energia, uma criatividade, uma persistência que parece quase sobrenatural. Paulo estava vivendo exatamente este princípio. Sua vida inteira era dedicada a levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Quando você compreende que Filipenses 4:13 não é apenas sobre você ficar mais forte, mas sobre você se tornar fonte de força para outros, sua vida ganha um significado completamente novo. Seus problemas deixam de ser apenas obstáculos pessoais e se tornam oportunidades de desenvolver músculos espirituais que você vai usar para ajudar outras pessoas que passarão por situações semelhantes. Suas vitórias deixam de ser apenas conquistas individuais e se tornam testemunhos vivos de que Deus ainda opera milagres na vida de quem confia nele. Isso explica por que algumas pessoas que realmente aplicam este princípio começam a experimentar uma prosperidade que vai muito além do dinheiro. Elas prosperam nos relacionamentos porque se tornam pessoas que agregam valor na vida de todos que conhecem. Prosperam profissionalmente porque se tornam solucionadoras de problemas, pessoas que fazem a diferença onde quer que estejam. Prosperam espiritualmente porque descobrem o prazer extraordinário de ser usado por Deus para transformar vidas. E quando sua vida se torna desta forma, quando você vira a prova viva de que o poder de Cristo realmente opera através de pessoas comuns como você e eu, algo sobrenatural acontece. Você começa a atrair para sua vida pessoas e oportunidades que são muito maiores do que qualquer coisa que você poderia ter conquistado apenas com esforço pessoal. É como se Deus abrisse portas que nenhum homem pode fechar, como se Ele movesse montanhas que pareciam impossíveis de serem removidas. Por isso eu quero terminar este ensinamento fazendo um convite muito especial para você. Se estas palavras tocaram seu coração, se você sentiu que realmente chegou a hora de ativar este poder na sua vida, se você quer deixar de ser apenas mais uma pessoa que conhece versículos bonitos e se tornar alguém que vive o poder destes versículos, eu quero que você se una a esta família, que acredita em transformação real. Se inscreva neste canal, ative as notificações porque aqui você não vai encontrar apenas motivação superficial. Aqui você vai encontrar a sabedoria bíblica conectada com princípios práticos que realmente funcionam na vida real. E eu quero fazer um pedido especial. Me conta aqui nos comentários como você pretende usar este poder, não apenas para resolver seus próprios desafios, mas para abençoar a vida de outras pessoas. Conta sua história, compartilha seus sonhos, fala sobre as pessoas que você quer ajudar. Porque quando você declara publicamente seu compromisso de usar a força de Cristo para fazer diferença no mundo, você está ativando algo poderoso no reino espiritual. E eu quero orar especificamente por cada pessoa que tem coragem de compartilhar seus propósitos aqui. Lembra, você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você só precisa estar disponível. E se você chegou até aqui, é porque Deus já está preparando algo extraordinário para a sua vida.